Essa é uma área que há muito tempo atrás meu pai me contava que aqui tudo era uma caatinga muito fechada, bastante fechada. Diz ele que tinha até onça, e eu acredito que sim, né? Mas aí durante anos e anos de exploração por os moradores aqui, e também as secas que vieram secas muito severas, acabou devastando a caatinga que tem aqui. Então ficou uma área muito aberta, com muitos limpos, com muita falta de vegetação. E aí a ideia é que essa área a gente tente recuperar ela, tanto de forma natural, né, porque isolando as plantas que nascerem por si só, a ideia é que elas cresçam lá protegidas dos animais que a gente cria, e também a gente está colocando algumas mudas de plantas da própria vegetação que a gente sabe que tinha aqui ou que ainda tem, a gente está tentando multiplicar. É tanto que a gente, logo no início do cercamento, a gente colocou algumas mudas aqui dentro, só que por conta dos anos de seca muito prolongada, acabou que essas plantas não resistiram, né? Quase todas morreram, porque eram plantinhas muito pequenas e elas não tinham resistência suficiente para sobreviver. Então a ideia da área aqui é que a gente esteja protegendo para recuperar, tentar voltar, se não o que era antes, mas pelo menos próximo do que era antes. Porque a falta da caatinga para a gente é muito prejudicial. A gente iniciou aqui o trabalho a partir de 2010 começou as conversas, as reuniões, o desenvolvimento da ideia, e em 2011 a gente cercou a área, fechou o cercamento e começamos a observar, a cuidar e também a plantar algumas plantas. A ideia do recatingamento nasceu na discussão com as mulheres que fazem o beneficiamento do umbu. Se percebeu a rentabilidade que é o umbuzeiro, mas percebeu também que não tem mais plantas novas. Quando eu trabalhava com umbu, eu comecei a trabalhar até de um jeito assim, meio diferente, fazendo por conta em casa mesmo. Foi quando veio as pessoas dando dica como a gente tinha que trabalhar, tinha que aproveitar a safra do umbu, que ele era todo derramado aí. Os pés do umbuzeiro, só os bichos aproveitavam. E a gente ia pegar uma latra na cabeça, um vaso, para trazer para casa para chupar dele maduro. Ninguém aproveitava para nada. Depois começou as dicas ensinando para a gente, como a gente deveria fazer. Bem, mãe, ela foi assim, o pilar do desenvolvimento social da comunidade, porque ela que idealizou a associação desde o início, ela participava do trabalho da igreja que se chamava as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. E aí foi onde ela, mesmo sendo semi-analfabeta, ela aprendeu muita coisa e começou a provocar na vizinhança, na comunidade, essa necessidade da gente ter uma organização nossa para nos defender, para a gente se organizar e estar buscando as melhorias para o lugar. O umbuzeiro já morreu muito. E outros estão muito velhos, a gente está vendo que está. A amburana, que é um tipo de uma rama que ela no verão, ela nunca teve rama no verão, sempre quando chove. Ela tá aquela rama, mas já tem amburanas que já morreu muito. A favela está morrendo, muita. De todas as formas a gente precisa da caatinga para viver aqui, né? Então a gente está tentando recuperar, e se essa ideia der certo como a gente está pensando que dá, e já está dando na verdade, que a gente já vê algumas diferenças, a ideia é que isso se multiplique aqui na região e no Nordeste como um todo, para a gente estar recuperando e estar, restabelecendo a caatinga, porque ela é muito mais valiosa em pé do que sem ela ou ela derrubada. A principal ideia era essa, né? Tem que isolar uma área
para que as plantas se desenvolvam. Então o básico é isolar a área dos animais, fazer algum manejo de solo, como barramento nas áreas de maior erosão, né? E distribuição de esterco dos animais com sementes. Então se prepara ali o solo, quando vier uma chuva acima da média em quantidade, se espera que as plantas ali germinem. Como não tem o animal para comer as plantas novas, essas plantas vão ter toda a chance de se desenvolver. Então essa tem sido a ideia básica do recatingamento. A vizinhança, aqui as pessoas da comunidade se empolgaram com a ideia, na verdade, né? Principalmente a gente, que fica assim, às vezes mais à frente da organização da comunidade. E aí começou os cursos e as reuniões voltadas para o tema recatingamento. Ele se dedicou muito, chamava muito pessoal para participar dos mutirões e foi tudo, graças a Deus, na paz. Mas ele teve muita dedicação em relação ao recatingamento. A gente labuta com as coisinhas assim, uma coisa, outra, a gente planta umas plantas medicinais, tem umas plantas frutíferas também, a gente cria umas cabras, são poucas, mas cria. Temos um bebê também, tem que lidar com ele, mandar para aula de manhãzinha também, a gente acorda cedo. Em casa a gente é parceiro em tudo, né? Quando eu estou fazendo um trabalho que ela pode me ajudar, ela me ajuda. E quando ela está fazendo um trabalho que eu posso ajudar ela, eu também ajudo. Bem, aqui na área do recatingamento, sempre eu estou andando, dando uma olhada, vendo se tem algum animal entrando, se está tudo ok, se a cerca está com choque normal para segurar os animais do lado de fora. Se tem alguma planta nova, quando está chovendo, tem que estar olhando, vendo se tem alguma evolução nas plantas que estão nascendo ou não. Faço também a manutenção da cerca quando precisa, para manter a área sempre segura, para não deixar que os animais entrem, porque essa é uma área que tem que permanecer preservada. Essa ideia da cerca elétrica foi uma ideia assim, que veio como uma experiência, né, para tentar baratear o custo da cerca e utilizar o potencial que a gente tem da energia solar. Uma placa pequena de 20 watts, uma bateria e um eletrificador de 12 volts é que faz esse trabalho de jogar a energia na cerca para que ela fique eletrificada. Essa eletrificação da cerca que gera o choque, e o animal, quando encosta na cerca, ele leva esse choque. Quando ele leva o choque, então ele tem medo. Ele vai passar a respeitar a cerca, ele vai ver aquilo ali como uma barreira e não vai encostar. A partir do momento que ele leva o choque, ele se afasta e já não encosta mais na cerca, então ele respeita. Então sempre saio com o Floriano e outras pessoas da comunidade, a gente tenta identificar onde é que está sendo modificada a paisagem, né? Seria uma coisa muito triste, né, se não tivesse essa ideia de recuperar, de replantar, porque a devastação está muito acelerada. E o que a gente vê é que isso tudo vai virar um deserto se a gente não cuidar, se a gente não como é que diz, tentar recuperar. São plantas que só existem, não existe lugar no mundo que tenha plantas como essas. Então por isso é o único bioma único do Brasil, a caatinga. E tem algumas plantas que às vezes os animais atacam, por exemplo, o xique-xique é uma planta que a criação de bode ela come muito, né? Só que quando ela come, ela quebra alguns galhos que caem no chão, e esses galhos eles enraizam no chão e gera ali um novo pé de xique-xique. Então a caatinga ela tem esse poder de se renovar. Só que aí a gente tem que proteger um pouco, porque como hoje a nossa economia aqui local é a criação do bode, tudo que ele vê fora, que dá para ele comer, ele vai comer. Então, se a gente não proteger dele também algumas plantas, a gente não vai conseguir que a caatinga se renove, na verdade.
gente diz que a biologia, a botânica que a gente estuda na escola não responde totalmente à nossa realidade aqui da caatinga. E quando você compreende isso, aquilo que parece ser uma coisa feia, que a caatinga perdeu as folhas, que está morta, passa a ser uma coisa excepcional, uma capacidade extraordinária que as plantas da caatinga têm de permanecer viva, mesmo sem folhas, e só assim elas conseguem se adaptar ao ambiente semiárido, coisa que nenhuma outra planta de outro bioma consegue fazer. Bem, a caatinga ela tem esse poder de renascer, né? Ela, na verdade, ela guarda suas energias no tempo que está mais difícil, ela guarda tudo que pode e quando chove ela vem com toda a força e se renova.